Alerta Vermelho, capítulo 42. Sentimentos. Depois de ler isso, você deve estar se perguntando como me senti ao longo dessa jornada. A resposta simples é que a dor causada pela morte de Sergei foi tão grande que eu não podia me permitir sentir nada. Por muito tempo depois de ele ser assassinado, bloqueei com tanto afinco minhas emoções que toda vez que percebia algum sinal de que emergiriam, eu me armava com todos os recursos de que dispunha para sufocá-las. No entanto, como qualquer psicanalista dirá, esconder a dor não é suficiente para que ela desapareça. Cedo ou tarde, os sentimentos acham uma brecha para vir à tona, e quanto mais forem reprimidos, com mais violência explodirão. No meu caso, a barragem se rompeu em outubro de 2010, quase um ano após a morte de Sergei. Eu estava ajudando 2 documentaristas holandeses a entrar em contato com pessoas que passaram pela vida de Sergei. Eles entrevistaram cada um de nós e pretendiam estrear o filme perante os parlamentos de 8 países em 16 de novembro, primeiro aniversário do assassinato de Sergei. Conforme a data de lançamento se aproximava, comecei a temer que o filme não ficaria bom o suficiente para ser exibido diante de formuladores de políticas tão importantes. Imaginei que por ter sido produzido às pressas, não teria boa qualidade, o que poderia trazer mais danos que benefícios. Percebendo meu nervosismo e tentando atenuar meus temores, os produtores me convidaram para ir à Holanda assistir ao primeiro corte do filme. Viajei com Vadim para Oosterbeek, uma cidadezinha a 1 hora sudeste de Amsterdã, onde morava Hans Hermans, um dos diretores. Antes de nos mostrar o filme, ele serviu em sua pequena cozinha um almoço tradicional holandês de queijo edam e arenque salgado. Depois de comer, ele nos conduziu à sala, onde nos sentamos em almofadões no chão enquanto o coprodutor, Martin Matt, colocava o filme. Não foi fácil assistir ao documentário, intitulado Justice for Sergei. Embora não revelasse nada que eu já não soubesse, tinha o mérito de contar a história de Sergei sob uma ótica inteiramente nova. Além dos horrores do seu martírio, estavam lá fatos do seu dia a dia antes de ser preso, sua dedicação aos filhos, seu amor pela literatura, por Mozart e Beethoven. Para mim foi mais difícil encarar esses detalhes do que as partes sobre sua detenção. O filme tem um final doloroso, com uma tia de Sergei, Tatiana, contando a história de uma visita recente ao túmulo de seu sobrinho. Depois de sair do cemitério, ela passou por uma idosa vendendo centáureas na estação do metrô. Ela estava muito triste, descrevia Tatiana. Eu passei por ela, mas depois voltei para comprar algumas flores, porque eu sabia que é isso que Sergei teria feito. Toda vez que ele passava com a mãe em frente a uma senhora vendendo sacolas plásticas, ele parava e comprava uma. Quando a mulher perguntava qual ele gostaria de levar, ele respondia, a que ninguém quer comprar. Essas palavras estão entre as últimas ditas no filme, mas não são a mensagem final. Para enfatizar e realmente demarcar a que veio o filme, na sequência seguinte, diferentes imagens vão surgindo e se fundindo lentamente ao som cada vez mais alto de uma peça para violão e clarineta. São cenas de velhos filmes caseiros, mostrando Sergei em uma reunião de família no verão, erguendo uma taça para um brinde, Sergei observando uma cachoeira numa viagem de férias, em pé à porta do prédio em que morava, se divertindo com convidados em um jantar, comendo com seu melhor amigo ao ar livre, fazendo piada, brincando, apontando para a câmera. Sergei estava lá, vivo como nunca mais estaria, exceto no coração e nos pensamentos daqueles que o amavam. Que ainda o amam. Até aquele momento eu havia reprimido tudo, morrendo de medo do que aconteceria se eu me permitisse deixar os sentimentos represados virem à tona. Agora naquela sala de Oosterbeek abaixei a guarda e as lágrimas jorraram como nunca antes ou depois. Chorei, chorei, chorei e não conseguia parar de chorar. Foi horrível, mas também foi bom finalmente sentir a dor. Hans, Martin e Vadim permaneceram calados ao meu lado, também tentando segurar as lágrimas, sem saber direito o que fazer. Até que finalmente me recompus e sequei os olhos. Podemos assistir de novo? Perguntei baixinho. Claro, Hans assentiu. Assistimos ao filme mais uma vez e eu chorei mais um pouco. Foi assim que a dor começou a passar. Dizem que o luto tem 5 estágios. Reconhecer a dor é o mais importante. Pode ser verdade, mas é muito mais difícil se recuperar do trauma por um assassinato quando se sabe que seus autores seguem soltos e aproveitando descaradamente os frutos de seus crimes. O que me trouxe algum consolo foi a busca incansável por justiça. Cada resolução parlamentar, cada matéria na imprensa, cada congelamento de bens, cada nova investigação criminal me dá uma pequena dose de alívio. Também me traz um pouco de paz ver que a saga de Sergei mudou a vida de muitas pessoas. Diferente de outras atrocidades cometidas na Rússia, o assassinato de Sergei atravessou e abalou a casca de cinismo dos russos de maneiras antes inimagináveis. Agora, agentes penitenciários na Rússia têm medo de serem violentos demais e acabarem responsabilizados por uma morte como a de Magnitsky. Hoje em dia, vítimas de abusos de direitos humanos na Rússia sentem que podem recorrer à justiça, apresentar suas próprias listas Magnitsky e conseguir que agentes públicos envolvidos sejam responsabilizados. Agora a Rússia se vê forçada a encarar os horríveis maus-tratos impostos a órfãos, assunto antes apagado da consciência nacional. Hoje o conceito de restrições implementado a partir do caso Magnitsky é a principal ferramenta na luta contra a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. Talvez o mais importante, no entanto, seja que o drama de Sergei possibilitou aos russos e a milhões de pessoas no mundo inteiro conhecerem em detalhes a extrema brutalidade do regime de Vladimir Putin. Essa história também mudou algumas coisas fora da Rússia. Autoridades russas têm me perseguido de maneira tão desavergonhada que perderam credibilidade junto a várias instituições internacionais. Em medida muito incomum, o governo voltou a pedir à Interpol a emissão de um alerta vermelho contra mim. Pela segunda vez, o pedido foi negado. Devido aos abusos cometidos no meu caso, pedidos de emissão de alertas vermelhos feitos por autoridades russas não são mais aceitos automaticamente pela Interpol. Os russos também tiveram um fracasso retumbante no fronte judicial. A sentença proferida pelo Tribunal da Grã-Bretanha no processo por difamação movido contra mim pelo Major Pavel Karpov foi sem precedentes. O juiz rechaçou terminantemente a ação e criou um marco na história jurídica da Inglaterra ao estabelecer jurisprudência que impediria no futuro o uso indevido de ações por difamação como a de Karpov em tribunais britânicos para silenciar críticos de regimes autoritários. No entanto, por mais importantes que sejam esses desdobramentos, muitas vezes é difícil para meus amigos entenderem por que continuo nessa luta. Num sábado do verão de 2012, meu velho amigo Jean Karoubi foi à nossa casa fazer uma visita. Tivemos uma noite agradável em que conversamos sobre as novidades nos negócios e de nossas famílias durante o jantar. E enquanto eu preparava o chá na cozinha, ele se aproximou e perguntou se poderíamos ter uma conversa em particular. Levei-o para a sala e fechei a porta. Ele então se sentou e disse: "Somos amigos há muito tempo, Bill. Estou muito preocupado. Você tem uma família linda e é um empresário de sucesso, mas nada vai trazer Sergei de volta. Por que você não dá um basta nessa campanha antes que alguma coisa de ruim lhe aconteça?" Não era a primeira vez que tinha uma conversa assim, e é óbvio, estou consciente das possíveis consequências do que estou fazendo. Nada me perturba mais do que a possibilidade de meus filhos crescerem sem o pai. Esse pensamento me assombra o tempo todo. Sempre que vou à escola de balé deles ou brincamos juntos no parque, me pergunto quantas vezes mais poderei fazer isso antes que tudo termine tragicamente.
Mas nesses momentos penso também nos filhos de Sergei, especialmente no caçula, Nikita, que nunca mais voltarão a ver o pai. E penso no próprio Sergei, que estava em situação muito mais precária que a minha e não tinha como desistir. Que tipo de homem eu seria se desistisse? Jean, eu preciso ir até o fim, senão o veneno da omissão vai me destruir por dentro. Com certeza não estou fazendo isso por valentia. Eu não sou mais corajoso que ninguém e sinto tanto medo quanto qualquer um. Mas o que descobri sobre o medo é que por mais assustado que eu esteja em algum momento, a sensação não dura muito. Depois de um tempo, o medo cede. Qualquer um que vive em zona de guerra ou tem um emprego perigoso confirmará. O corpo não tem capacidade de sentir medo por longos períodos. Quanto mais incidentes você enfrenta, mais acostumado você fica. Não devo negar que há um risco real de um dia eu ser morto a mando de Putin ou de membros de seu regime. Assim como qualquer um, não tenho a menor vontade de morrer nem pretendo deixar que eles me matem. Não posso detalhar a maioria das precauções que tomo, mas mencionarei uma: este livro. Se eu for morto, você saberá quem me matou. Quando meus inimigos lerem esse livro, eles saberão que você sabe. Portanto, se você se solidariza com essa luta por justiça ou se sensibiliza com o destino trágico de Sergei, por favor, conte esta história para a maior quantidade possível de pessoas. Esse simples gesto manterá vivo o espírito de Sergei e terá mais eficácia na preservação da minha segurança que um exército inteiro de guarda-costas. A última pergunta que todo mundo me faz é sobre como me sinto em relação às perdas que tive nessa luta por justiça. Perdi o negócio que construíra com grande sacrifício. Perdi muitos amigos, que se afastaram por temer que minha campanha afetaria seus interesses econômicos, e perdi a liberdade de viajar tranquilo, sem me preocupar com a possibilidade de ser preso e entregue ao governo russo. Essas perdas me abalaram muito? Estranhamente, a resposta é não. Para cada perda que tive em uma determinada área, ganhei algo em outra. Se alguns amigos me abandonaram porque me consideravam um ônus para suas finanças, por outro lado, conheci muita gente inspiradora que está mudando o mundo. Se eu não tivesse entrado nessa briga, não teria conhecido Andrew Rechman, repórter político de Bruxelas, que abraçou ardorosamente a causa de Sergei. Apesar de sua deficiência física, por 5 anos ele compareceu inclusive às reuniões mais irrelevantes e ordinárias sobre o caso Magnitsky na Comissão Europeia e zelosamente as noticiou como forma de evitar que os burocratas da organização varressem o assunto para debaixo do tapete. Eu tampouco teria conhecido Valery Borshev, o defensor russo de direitos de prisioneiros, que 2 dias depois da morte de Sergei, usou sua autoridade independente para entrar nas prisões por onde ele passara e arrancou depoimentos de dezenas de agentes públicos. Apesar dos imensos riscos à sua integridade e de já ter 70 anos, ele denunciou a existência de inconsistências gritantes nos depoimentos, bem como as mentiras descaradas das autoridades russas. Eu nunca teria conhecido Lyudmila Alexeyeva, a ativista de direitos humanos russa de 86 anos, que foi a primeira pessoa a acusar publicamente policiais russos pelo assassinato de Sergei. Ela apoiou a mãe de Sergei, entrou com queixas-crime e mesmo quando as denúncias eram ignoradas, não desistiu. Nessa missão, conheci centenas de outras pessoas que me levaram a um senso de humanidade inteiramente novo, uma perspectiva que eu jamais conheceria se minha vida tivesse se limitado ao Wall Street. Se você me perguntasse, quando eu estudava na Stanford Business School, se eu toparia me tornar um ativista pelos direitos humanos, em vez de seguir carreira como gestor de fundos, eu lhe diria que você estava louco. Mas aqui estou agora, 25 anos depois. Foi exatamente isso que fiz. Sim, eu poderia voltar à vida que tinha antes, mas, agora que conheci esse novo mundo, não me imagino fazendo outra coisa. Não há nada de errado em construir uma carreira no mundo dos negócios, mas tenho a sensação de que seria como uma vida em preto e branco. Sem que eu esperasse por isso, hoje vivo uma vida cheia de cores, mais rica, mais completa e mais gratificante. Contudo, isso não quer dizer que eu não tenha profundos remorsos. O mais óbvio de todos, é claro, envolve o fato de Sergei não estar mais entre nós. Se você tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo, eu não teria ido para a Rússia, para começo de conversa. Sem pestanejar, eu teria trocado todo o sucesso que tive nos negócios pela vida de Sergei. Hoje entendo como fui incrivelmente ingênuo ao acreditar que, como estrangeiro, eu estaria de alguma forma imune à barbárie do sistema russo. Eu não morri, mas alguém morreu por minha causa e minhas ações, e não há nada que eu possa fazer para trazê-lo de volta. Contudo, posso continuar criando um legado para Sergei e lutando por justiça para sua família. No início de abril de 2014, levei a viúva de Sergei, Natasha, e seu filho Nikita ao Parlamento Europeu para assistir à votação de uma resolução para impor sanções a 32 russos envolvidos no caso Magnitsky. Foi a primeira vez na história que o parlamento votaria pela adoção de sanções públicas contra indivíduos. Um ano antes, eu havia trazido a família Magnitsky para morar em um tranquilo subúrbio de Londres, onde Nikita poderia estudar em uma prestigiosa escola particular, e Natasha poderia sair tranquilamente sem ficar olhando em volta sobressaltada. Pela primeira vez desde a morte de Sergei, eles se sentiram seguros. Imaginei que na batalha para vencer a dor, seria um alento para eles que 700 parlamentares europeus de 28 países diferentes tenham condenado as pessoas que mataram Sergei. Na tarde de 1 de abril de 2014, tomamos o trem Eurostar em Londres, com destino a Bruxelas. Quando terminávamos de cruzar o túnel sob o Canal da Mancha, em Calais, recebi uma ligação urgente de um funcionário do Parlamento Europeu. Bill, o presidente do Parlamento, acabou de receber uma carta de um importante escritório de advocacia americano representando algumas das pessoas que são alvos das sanções. Elas estão ameaçando mover uma ação judicial se a votação não for cancelada. Eles alegam que o Parlamento está violando os direitos desses russos. O quê? Esses caras são os violadores de direitos. Isso é ridículo, concordo. Mas precisamos ter o parecer de um advogado para apresentar ao presidente do Parlamento até às 10 horas da manhã, senão a votação corre risco de não acontecer. Já eram 6 da tarde. Eu não conseguia pensar em um advogado de primeira linha que estivesse disposto a mudar seus planos e virar a noite preparando um parecer convincente. Eu teria desistido sem nem mesmo tentar, mas nesse momento vi Nikita com o rosto encostado na janela do trem, observando a paisagem rural francesa passando por seus olhos em alta velocidade. Ele era uma versão em miniatura de Sergei Magnitsky. Certo. Deixe-me ver o que posso fazer, declarei ao funcionário. Fui até o espaço entre os vagões, o mesmo ponto onde me sentara com Ivan 7 anos antes, quando descobrimos que nosso escritório em Moscou fora alvo de uma batida policial. Comecei a fazer ligações e a deixar mensagens, mas depois de 1 hora e 13 telefonemas, ainda não havia conseguido falar com ninguém. Voltei angustiado para meu assento, sem saber como explicaria essa confusão à viúva e ao filho de Sergei. No entanto, quando eu estava quase chegando ao meu assento, meu telefone tocou. Era Jeffrey Robertson, um advogado de Londres que recebera meu recado. No mundo dos direitos humanos, Jeffrey é Deus. Desde o começo tinha sido um dos mais fervorosos e eloquentes apoiadores de uma lei Magnitsky global. Expliquei a situação para ele, rezando para que a ligação não caísse devido ao sinal fraco. Felizmente isso não aconteceu, e no fim ele perguntou: "Para quando você precisa do parecer?" Eu sabia que ele esperava que eu dissesse algo como 2 semanas, mais ou menos. Em vez disso, respondi, hesitante e envergonhado: "Amanhã de manhã, às 10. "Ah", respondeu surpreso. "Qual a importância disso, Bill?" "Total.
A viúva e o filho de Sergei estão comigo no trem para Bruxelas. Vamos acompanhar a votação amanhã. Eles ficariam desolados se os russos achassem um novo jeito de negar justiça a eles. Seguiu-se um silêncio do outro lado da linha, enquanto ele considerava invadir o amanhecer escrevendo o parecer. Bill, amanhã às 10 da manhã estará na sua mão. Não vamos deixar os russos tirarem isso da família Magnitsky. Na manhã seguinte, exatamente às 10 horas, Geoffrey Robertson mandou seu parecer jurídico, que destruía um a um todos os pontos da argumentação dos russos. Liguei para o funcionário e perguntei se a carta era suficiente. Ele achou perfeita, mas tinha dúvida se bastaria para convencer o presidente do parlamento a prosseguir com a votação à tarde. Eu havia me esforçado demais para poupar Natasha e Nikita das intrigas políticas no Ocidente, e rezei para que não tivessem contato com isso justamente naquele dia. Às 4 da tarde, encontrei Natasha e Nikita na entrada do parlamento e subi com eles até a galeria do plenário. No andar abaixo de nós, havia 751 poltronas parlamentares dispostas em um amplo semicírculo. Quando sentamos, pusemos os fones de ouvido e sintonizamos a tradução simultânea adequada, dentre as cerca de 20 em que as sessões plenárias são realizadas. Às 16h30, Kristina Ojuland, a parlamentar da Estônia que propôs a resolução, apareceu de repente na galeria. Sem fôlego, nos contou que o parecer de Geoffrey Robertson efetivamente convencera todo mundo e que a votação seguiria conforme o previsto. Ela então saiu para fazer a apresentação da resolução ao plenário. De onde estávamos, podíamos vê-la em seu vestido lilás, em meio ao alvoroço dos parlamentares lá embaixo. Finalmente, Kristina se levantou e começou seu discurso. Como em tantos outros discursos que eu ouvira antes, ela descreveu a história de Sergei e detalhou o acobertamento do governo russo, mas fez também algo fora do script. Apontando para nós, ela disse: Senhor presidente, estão conosco aqui hoje na galeria dos visitantes a esposa de Sergei Magnitsky, seu filho e seu ex-patrão, o Sr. Bill Browder. Tenho prazer em dar as boas-vindas aos nossos convidados. Nesse momento, de maneira absolutamente inesperada, os cerca de 700 parlamentares se levantaram, olharam para nós e romperam em aplausos. Não era um aplauso protocolar, polido, mas um aplauso genuíno, estrondoso, que durou quase um minuto. Quase engasguei de emoção e me arrepiei ao ver lágrimas brotarem nos olhos de Natasha. A resolução foi aprovada com tranquilidade, sem nenhuma objeção no parlamento, nenhuma. No início deste livro, descrevi minha sensação ao investir em ações de uma empresa polonesa, que se valorizaram 10 vezes como a melhor coisa que tinha acontecido na minha carreira. Hoje sei que meu sentimento naquela galeria em Bruxelas, na companhia da viúva e do filho de Sergei, enquanto observávamos a mais importante instância legisladora da Europa, reconhecer e condenar as injustiças sofridas por Sergei e sua família, foi muito melhor, muitas ordens de magnitude acima, que qualquer ganho financeiro que tive na vida. Se descobrir na Bolsa de Valores uma ação que se valorizou 10 vezes era um ponto alto na minha vida anterior, não há emoção mais plena que conseguir que se faça alguma justiça em um mundo absurdamente injusto.